queria saber se a mesa ainda gostaria, vocês estarão nas outras mesas, se vocês gostariam de dizer algumas palavras nessa abertura. Eu gostaria. Bom, se ele não pedisse a palavra, eu ia mandar dar a palavra para ele, porque o cearense, ele é arretado, competente, tem história e dá uma contribuição fundamental. Não estou vendo ele em outra mesa, não, mas ele tinha que falar de qualquer maneira. Estou só nessa mesa. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa em nome do Carlos Ivan, presidente da FGV, e agradecer o convite. Queria cumprimentar os colegas secretários, né, que o Wagner, fazendo esse comercial todo aí do cearense, a Macaé e o Eduardo. E queria cumprimentar essa nobre e distinta plateia em nome do Henrique Paim, uma pessoa que muito fez pelo Brasil e continua fazendo aí na educação. Eu assumi a presidência do CONSED aí nesse período bem agitado e movimentado da história do ensino médio. O CONSED fez 30 anos e há uns 15 dias atrás eu assumi a presidência por 2 anos. E alguns pontos. Primeiro, sobre o CONSED. O CONSED é um órgão plural. E é preciso entender isso assim, na dimensão da palavra. Enquanto presidente, eu tenho algumas falas que é o secretário do Ceará e algumas questões nacionais. Mas o CONSED tem, sim, posições diversas. E é bom que tenha mesmo. Né? Somos 27 estados com especificidades. O segundo ponto que eu julgo importante, enquanto CONSED, é dizer que o principal papel do CONSED é garantir a autonomia dos estados nesse processo federativo, enquanto Sistema Nacional de Educação. O Estado é, sim, uma entidade autônoma, que tem regulamentações, que tem conselho, que tem uma vida própria, e o CONSED precisa pontuar isso fortemente aos Ministérios da Educação, né? Precisam entender esse processo assim, com clareza. A minha fala é breve, mas eu vou me situar aqui na linha do tempo, né? Saiu o resultado do IDEB, eu acho que no mesmo dia, ou um dia depois, a MP de provisória chegou ao Congresso. Acho que foi no mesmo dia, porque aí já fica a questão. O IDEB está estacionado há 10 anos, então, reforma do ensino médio. Aí teve a aprovação, e agora teremos o momento da implementação. Eu vou situar a minha fala nesse delta T, que vai da aprovação até a implementação. Vamos ver. Estou exatamente nesse tempo. Eu nem vou para lá, nem muito para o futuro. Vou me situar nesse ponto. Bom, então foi aprovada a reforma. Agora vamos implementar. Vamos, os estados, as redes estaduais, as escolas estaduais desse país. Efetivamente, quem pode fazer com que isso aconteça. E quais são as questões assim, principais que eu julgo para essa implementação? Quais são os pontos centrais? Eu também só vou listar 3. Até para contribuir com o tempo aqui. O primeiro ponto dessa implementação, para que aconteça, é ouvir os atores principais do processo. Não existe reforma do ensino médio em escola nenhuma se não for aberto um intenso processo de escuta a professor, diretor e aluno. A força da lei por si só imperativa não vai chegar na escola, não vai. Então, assim, eu acho esse assim, o ponto central da discussão. Se não ouvir professor, se não considerar seus pontos, aluno e diretor, nós podemos ter aí uma reforma que não vai acontecer. Eu acredito nisso, assim, fortemente. E exemplos recentes aí, que diz respeito a financiamento. O Plano Nacional de Educação. Inclusive, o Plano Nacional ele foi para um segundo e terceiro plano. Essa sigla PNE perdeu para a PEC, para a MP, ficou lá meio, assim, está no outro ponto. A gente não se fala mais em Plano Nacional de Educação. Que foi precedido de um grande debate municipal, conferências, estados, municipais, todo aquele processo, agora ele está lá. E tem outros processos que saíram aí com mais velocidade. Então, é importante a gente entender, enquanto educador, esse contexto, essa seara. Então, primeiro ponto, os estados precisam começar esse processo de discussão ontem. Eu nem vou voltar na linha do tempo. Algumas pessoas colocam assim, bom, essa reforma já nasce com o pecado original de CMP, mas já
foi sancionada. Então, assim, eu estou num debate já nesse tempo. Eu falo de uma lei que foi publicada e está a ponto para ser implantada. O segundo ponto é a questão do financiamento. Lá no Congresso tem uma PEC, né, uma comissão, que torna o Fundeb como permanente. O Fundeb estaria esperando em 2020. Eu julgo que essa é a comissão mais importante da Câmara no momento da educação. Porque nós não podemos perder a oportunidade histórica de somente dizer, bom, o Fundeb vai ser permanente. Porque o Fundeb é um ente, embora exija até 2020, que ele faleceu antes do velório. Porque o 2020 é o prazo dele, mas quais são os estados da federação que gastam 60% do Fundeb com folha? Ninguém. Quais são os estados da federação que já gastam mais de 100% do Fundeb com folha? Quase a maioria. Basicamente, nós estamos nessa faixa de 80% a 120%, só com folha. E manutenção da rede. E transporte escolar. Né? E o investimento em estrutura física, que nós estamos aí há 2 anos e meio sem isso acontecer. A nível com apoio federal. Então, assim, essa questão do financiamento é muito importante na reforma do ensino médio. É preciso dizer como é que os estados vão implantar os 5 itinerários, os 2 itinerários, em cada uma das escolas. E fazer simulações matemáticas. Isso vai além de um discurso. A palavra escolha é uma palavra mágica para o aluno. Eu acho que é assim, excepcional o aluno. Eu posso escolher, pode escolher. Agora o Estado vai ofertar agora a escolha do aluno. Isso tem uma conta matemática. Não é uma coisa assim, eu tenho que fazer simular, tipo um simulador assim, daqueles de corrida, né? De forma. Então vamos lá agora simular. Escola tal, eu vou ter 3 itinerários. Eu nem falei ainda da carência de professor, não. É a conta mesmo. Né? Então, primeiro ponto, ouvir os atores, né, do processo. Segundo, financiamento. E eu coloco isso quase que no ordem. E o terceiro ponto são questões específicas, mas elas são específicas, mas elas têm uma dimensão tão grande que acabam sendo fortes. Por exemplo, ensino médio noturno. Ou nós vamos ser uma escola excludente, que acha que todo mundo tem que estudar amanhã e tarde porque é melhor rendimento. A escola tem que ser inclusiva. Eu não posso... então a solução para o ensino noturno é colocar todo mundo agora no ensino diurno. Mas aí eu já vou para a questão da escola exclusiva, porque essas questões são postas, assim, às vezes, como a solução. Então, resolvido o ensino noturno. Municípios nesse país que só tem uma escola. No estado do Ceará é 50%. Lá 90 municípios só tem uma escola. Então, como fazer esse desenho? Minas Gerais não é diferente. A quantidade de municípios só tem uma escola no município. Então, isso, ou seja, são questões específicas que se tornam muito fortes na quantidade. Outro ponto, zona rural. Quando você vai para a região Nordeste, Norte e Centro-Oeste, ainda é muito forte. O ensino na zona rural, como é que nós vamos poder fazer essa oferta? Então, assim, essa fala, ela é para contribuir, ela é para ajudar, Dizer que tem que ouvir professor, diretor e aluno, dizer que está faltando dinheiro para implementar, e dizer que tem questões específicas que nós precisamos trabalhar, é uma fala de ajuda, não é de contestação, é de realidade. Tá? Então, só para encerrar, né, já falei o que tinha que dizer, o CONSED, na verdade, é um órgão que nós estamos dispostos a construir, e não só assim, não só perguntar. Porque na lei tem muitos pontos que nós não entendemos. Mas e esse ponto aqui, como é que vai ser? Não, queremos saber como é que nós vamos construir esse ponto. Porque já que não está claro, então, o espaço de construção é a possibilidade de implementação dessa reforma. Concluindo, na minha avaliação, a possibilidade real de implantação dessa reforma é exatamente na quantidade de perguntas que não tem resposta ainda. Graças a Deus que tem muita pergunta que não tem resposta. Porque se tivessem resposta, então não ia acontecer. Como elas não têm resposta, nós, secretários estaduais, junto com a rede, podemos construir essa proposta. Então, muito grato, obrigado pela atenção.
Obrigado, professor Edilvan, presidente do Concede.